Extração de dados, também conhecido como Scrapper. É isso que eu vou te ensinar hoje. É importante aprender essa técnica porque através do Scrapper você pode extrair dados de diferentes plataformas como Google Maps, Instagram, Facebook, de um site, tá? Às vezes precisamos de dados específicos para montar um projeto, como por exemplo, se vamos montar um site automático de afiliados da Amazon, tá? Que funcionam muito bem. Podemos ver aqui que temos top 10 melhores escovas rotativas. Através do Scrapper nós podemos extrair todos os produtos, todos os dados de produtos e logo incluir aqui esses dados, tá? Criar tabelas como essas que vocês estão vendo no site escovasinovadoras.com, e aqui nós conseguimos obter imagens, criar prós e contras com inteligência artificial, tudo isso a partir dos dados extraídos, tá? O que seria muito mais difícil, muito mais trabalhoso se tivéssemos que extrair esses dados à mão. Por outro lado, pode ser interessante extrair os dados para montar um projeto, um diretório local de SEO, por exemplo, tá? Para monetizar com Google AdSense, para monetizar também com Amazon ou com anúncios personalizados. Por exemplo, se buscamos notários em Flórida, nos Estados Unidos, nós vemos aqui que na segunda posição nós temos esse site aqui, Notários Hispanos, que é um diretório onde ele coloca aí todas as informações de notários da região, tá? Então fez uma recompilação, vemos aqui que posiciona e monetiza com AdSense, tá? E eu ensinei isso na WebVip, tem o link aí embaixo, ensinei esses projetos desde zero, tá? Para monetizar. E aqui nós vemos notários na Califórnia, no Texas, Nova York. É útil fazer o scrapper de todos esses dados de negócios no Google Maps e logo depois podemos montar uma web como essa, tá? Colocar os anúncios de AdSense e proporcionar uma boa experiência como essa, onde nós colocamos aqui todos os dados do notário, tá? Além disso, você pode querer scrapear para fazer uma campanha de marketing, você pode querer scrapear para enviar e-mail, vamos dizer que você quer scrapear uma lista com todos os sites de Google Maps que não tem site, tá? Então você trabalha com SEO, você quer oferecer um site, oferecer essa proposta, isso é muito legal. Você também pode montar listas personalizadas em diferentes setores e vender essas listas, tá? E além disso, vamos aprender a utilizar Make e inteligência artificial para fazer esse scrapper gratuito que nós vamos aí poder aí utilizar com diferentes plataformas e também para clientes, tá? Aprender inteligência artificial é o que você tem que fazer o quanto antes, tá? Então vamos lá no vídeo. Vamos criar um multi-scrapper, tá? Por quê? Porque nós vamos ter mais de um scrapper no mesmo fluxo de automatização que nós vamos utilizar Make e vamos utilizar Apify para esse scrapper, tá? Apify, para quem não conhece, é um portal, uma plataforma onde você pode encontrar centenas ou milhares de scrappers para diferentes finalidades, para diferentes sites, diferentes plataformas, tá? Geralmente nós desenvolvemos os scrappers com Python ou outra tecnologia. Já aqui com Apify nós já temos esses scrappers prontos, tá? Esses extratores de dados que também são conhecidos como atores dentro da Apify, tá? Então aqui nós vemos que temos TikTok Scrapper, que extrai dados dos vídeos do TikTok, Google Maps Scrapper, que é o que nós vamos ver de exemplo nesse vídeo, Instagram Scrapper, Website Content Crawler para extrair conteúdos de websites, tá? Amazon Scrapper para extrair produtos, se nós queremos aí criar os sites de afiliado com a Amazon, tá? Ou criar os diretórios locais com o Google. Aqui nós temos dois atores que nós podemos utilizar. Então vamos entrar dentro da Apify, basta criar uma conta e tem um plano grátis, tá? Se nós clicamos aqui em preço, nós conseguimos ver que temos um plano grátis que nos dá $5 para gastar na plataforma e utilizar os diferentes atores, tá? E isso dá para nós scrapearmos bastante dados, tá? Já deixo essa dica para vocês, não é o mais ortodoxo, mas vocês podem, cada vez que consumir os $5, criar outra conta com outro e-mail e seguir o trabalho, tá? Em caso contrário, vai atender um cliente, vai implementar um sistema, tem que estar ligado, então aqui temos o plano Start, tá? Ou podemos criar o scrapper diretamente com Python e integrar. Tudo isso nós vamos ver no Clube da IA, em aulas que estão por vir. Então vamos aqui criar a conta, não precisa colocar o cartão e vamos em console. Uma vez dentro, nós vamos ter esta interface, nós podemos vir em Apify Store, que temos aqui na barra lateral esquerda, e aqui nós temos os diferentes scrappers ou atores ordenados, agrupados por setores, tá? Por categorias, temos social media, AI, agents, lead generation, e-commerce, SEO, tá? Podemos buscar por aqui também por uma plataforma ou um tipo de scrapper específico, tá? E aqui nós podemos ir também navegando por eles, tá? Nós vamos utilizar nessa aula Google Maps Scrapper, conforme eu falei para vocês, e vamos utilizar também Contact, tá? Vamos buscar aqui por Contact
e vemos Contact Details Scrapper, tá? O Contact Details Scrapper, através de uma URL que nós proporcionamos, ele vai buscar os contatos dessa empresa para que nós possamos enriquecer um documento, tá? Ter um documento mais completo. Uma vez que nós queremos utilizar um Scrapper, basta clicar em cima dele, tá? Então vamos voltar aqui, basta clicar, por exemplo, aqui em Instagram Scrapper e aparece aqui que é a partir de 1,50 por 1000 resultados, tá? Então você pode utilizar clicando aqui em Save e vai ser extraído aqui desses bônus de uso que você tem aqui embaixo dos $5, tá? Lembrando que quando acabar você pode criar outra conta, tá? Basta selecionar os atores, alguns atores você tem que pagar por mês, por exemplo, o Amazon Product Scrapper, aparece aqui que você tem que pagar 40 por mês, então na hora de ativar, você clica aqui em ativar, não me lembro se é ativar a palavra que está aqui, ou rent, clica em rent, tá? Porque você tem trial, então todos os atores ou scrappers, alguns você vai utilizar direto e já vai tirar aqui do seu uso que você tem, dos $5, ou outros você tem que ativar o trial, mas lembre-se que aqui você não pôs cartão, tá? Então, quando acabar o trial, vai pedir para você pagar, ou quando acabar aqui vai pedir para você pagar, se você não for seguir, você não vai ser cobrado, tá? Então, é isso, cada um aí vê como quer utilizar. Uma vez que você escolher os atores que você quer usar, você vai ter eles listados aqui em atores e aqui nós conseguimos ver os dados deles, tá? E se nós clicamos aqui em Google Maps Scrapper, por exemplo, explica um pouco o que ele faz e nós podemos executar ele a partir daqui, preenchendo o termo de busca, por exemplo, o cabeleireiro, o local que nós queremos, São Paulo, SP, quantos lugares nós queremos extrair, tá? Por exemplo, 2 lugares, vou colocar aqui, tá? Poderíamos colocar 1000, 2000, quanto for, tá? Selecionamos o idioma e aqui temos outros filtros, tá? Que nós podemos ir configurando para essa extração, tá? Um filtro interessante é aqui em Search Filters e Categorias, nós temos aqui embaixo scrapear lugares com ou sem websites, tá? Pode ser interessante scrapear somente os lugares nas listas do Google sem website, são pessoas que têm noção da importância, querem aparecer, mas por algum motivo ainda não tem site, então se você trabalha com SEO, por exemplo, você pode criar uma lista dessa, criar uma proposta, um e-mail, ou se você trabalha com aluguel de sites e enviar um e-mail massivo, fazer um contato com esse pessoal, tá? Ou se você precisa somente de negócios com site, que é o que nós vamos fazer aqui agora, ou selecionamos aqui, para depois enviar para o scrapper de contato, ter uma referência, falar, ó, busque contatos sobre esse site, então nós conseguimos fazer dessa forma, tá? Tudo que nós configuramos aqui, nós temos na opção do formato JSON, tá? Que é o formato que nós vamos utilizar como input, como dados de entrada para se comunicar com a API de Apify e com o Scrapper, tá? Então essa comunicação ocorre através de enviar dados JSON desde Make, tá? Desde o make.com. Então aqui tudo que nós configuramos nós temos definidos como o idioma, location query, São Paulo, SP, max crawl, places per search, quantos lugares por busca rastrear, tá? Aqui temos a busca que é para fazer e temos aqui agora o website o if website que diz busque somente sites com website, tá? Então dessa forma nós já podemos copiar esse código e utilizar no Make, tá? Vamos ver como fazer no Make. Pessoal, aqui no Make nós vamos criar um novo cenário clicando aqui e aqui dentro desse novo cenário nós vamos buscar pelo módulo Apify. O Make já tem módulos do Apify que conecta diretamente aí para fazer as chamadas API e é muito fácil. Então buscamos aqui Apify e se clicamos em Apify conseguimos ver todos os módulos que tem. Vamos utilizar esse de Run an Actor porque nós queremos pôr a funcionar um desses atores que nós vimos na plataforma da Apify, tá? Então uma vez conectado aqui a sua conta, ok? Você pode clicar aqui em ADD e conectar com a sua conta. Você vai conseguir ver o ator aqui, o Scrapper, né? E aqui nós vamos utilizar o Google Maps Scrapper para extrair dados de empresas, tá? Aqui eu tenho a opção de executar de modo síncrono, então se nós clicamos aqui em Yes, ele vai esperar que termine todo o fluxo para enviar outro, tá? Então é isso que nós queremos, que execute todos os fluxos para logo enviar o próximo, tá? Porque senão pode dar problemas aí e podemos não receber tudo que nós queremos de informação, tá? Aqui em Input JSON nós vamos colocar o JSON que nós temos aqui no Google Maps Scrapper, selecionamos e colocamos aqui, ok? Aqui clicamos em Save. Esse módulo ele vai servir para funcionar o ator,
para executar o scrapper e extrair os dados. Logo esses dados vão aparecer aqui em runs. Aqui em runs vão aparecer os dados dentro de um dataset. Um dataset na Apify é como se fosse uma base de dados para guardar a extração, os dados de extração desse scrapper particular, tá? Então esse ator ele não vai mostrar os dados, ele só vai pôr a executar o scrapper. Para mostrar os dados, para obter esses dados, nós temos que adicionar outro módulo aqui da Apify, que é Get Dataset Items, tá? Ou Items, Get Dataset Items. E o nome já diz, obter os itens desse dataset, tá? Então aqui nós temos que mapear o dataset, tá? Só que nós não temos aqui esse campo ainda. Por isso é importante sempre rodar o primeiro módulo, rodar os módulos anteriores, certas partes da automatização para ver se os dados estão chegando como nós queremos. Então aqui clicamos em Save, ok? E aqui eu vou pôr para funcionar. Aqui diz que não pode ser vazio o valor do dataset, então eu vou deslinkar aqui, tá? E colocamos para funcionar, está funcionando esse módulo. E o que nós queremos é criar um extrator de dados que nos dê facilidade aí para que nós possamos utilizar diferentes atores, diferentes scrappers a cada momento que necessitamos, ok? Então é muito importante fazer no papel a automatização, o sistema que você precisa antes, quais são os passos mais ou menos, tá? E saber para que serve cada módulo, como utilizar cada módulo, cada momento, tá? Isso vocês vão pegando com o tempo ou participando do clube da IA, que o link está aí embaixo. Tá? Ok, já nos deu os dados e aqui em Output nós já conseguimos ver a ID e já podemos mapear, tá? Então aqui agora nós linkamos e agora nós mapeamos aqui porque nós já temos esse dado, tá? Então busco aqui data e vemos aqui default dataset ID, tá? E vemos aqui o ID, tá? Mapeamos aqui e clicamos em save. Então é o ID desse dataset que foi criado aqui. Aqui temos o dataset, clicamos aqui e aqui nós podemos ver que obteve 50 resultados, o que gastou, o preço do que foi gasto, podemos ver que foi extraído aqui desse uso de $5 que nós ganhamos aqui embaixo e vemos os dados que foram extraídos, temos a opção de JSON também, etc, tá? Isso por um lado. Então agora que nós já temos os dados, nós podemos conectar outro módulo aqui, tá? Primeiro vamos pôr para funcionar para eu explicar para vocês. Então primeiro vamos pôr para funcionar, salvamos aqui e aqui para repetir nós temos que apagar esse run, tá? Para poder obter todos os dados novamente. E vamos fazer uma modificação no JSON aqui e vamos colocar que busque somente 2 negócios, tá? Sempre fazer testes e implementar sistemas com poucas requisições, tá? Buscando menos negócios aqui no caso nós teremos menos custo, vamos economizar tempo, tá? E já é o suficiente para ver se o negócio funciona, se a automatização está funcionando, tá? Então salvamos aqui e novamente colocamos para funcionar. Ok, obtivemos aqui uma saída, vamos ver o que nos deu. Aqui em Output nós vemos que temos Bundle 1, pacote 1 e aqui o nome do cabeleireiro, o endereço, cidade, código postal, website, tá? Porque nós filtramos aí para obter só negócios com o website, telefone sem formato, vemos aqui categoria, tá? Vemos aqui horários, tá? De abertura de sexta-feira das 9 às 19, sábado das 9 às 19, tá? Temos aqui reviews, info adicional da empresa, acessibilidade, tá? Temos aqui várias informações que nós podemos utilizar, por exemplo, para criar uma web automática com WordPress, criar um diretório de cabeleireiros em diversas regiões, em uma região específica e logo monetizar isso com anúncios personalizados que você pode cobrar de certos clientes para mais visibilidade. Quando você tiver o seu site no topo, vai trazer clientes para eles, ou monetizar com AdSense, também com produtos de afiliados como a Amazon, por exemplo, você pode pôr um shopping, tá? Esses projetos vêm funcionando bem e eu tenho vários projetos desse monetizando. Alunos da WebVip também tem, que é a plataforma de SEO onde nós ensinamos monetização. Eu deixo aí o link também aí embaixo para vocês, tá? Agora que nós já sabemos quais são as informações, que as informações estão vindo, nós temos que organizar isso. Como vocês podem ver, nós escorpeamos, nós rastreamos 2 negócios. Então nos deu 2 bundles, 2 pacotes. Só que dentro desses bundles nós temos várias coleções, tá? Por exemplo, aqui location, categoria, nós temos um array, que é uma lista de itens dentro de um código JSON, tá? Logo vocês vão entendendo melhor isso. Nós temos um monte de dados e nós não precisamos de todos esses dados, não vamos usar todos esses dados, tá? Além do que, se nós fazemos uma requisição, uma solicitação, temos que executar alguma coisa, vai executar cada um desses pacotes aqui
uma vez, tá? E então, para economizar, para organizar melhor os dados que nós queremos, para nós termos menos execuções e conseguirmos transformar os dados, nós podemos modificar isso. Ao invés de utilizar os dados diretos aqui do módulo do Dataset Items, nós podemos colocar um aggregator, tá? Que é outro módulo. Clicamos aqui, ó, vamos em Flow Control e temos aqui Array Aggregator, tá? E o que vai fazer o Array Aggregator? Vai dentro desses pacotes que tem aqui, vai separar os dados que nós queremos em um único array, tá? Que é uma lista com todos esses valores e atributos que nós queremos, tá? O endereço e o endereço, tá? Logo, título, dois pontos, o título, tá? Nós vamos conseguir obter só o que nós queremos e depois, para transformar isso, nós vamos gastar apenas uma execução. Se nós temos que enviar o array inteiro, nós vamos gastar uma execução. Nós vamos economizar dinheiro na automatização, porque ao final, se você está implementando isso para um cliente, isso é importante, saber economizar e fazer com que a automatização seja mais beneficiosa possível, gaste menos, para você poder também vender por um bom valor e ter um bom lucro, tá? Então aqui, Source Module, nós selecionamos Get Dataset Items, que é esse 2, tá? Selecionamos Get Dataset Items e aqui estrutura deixamos custom e aqui começamos a selecionar quais são os campos, os valores que nos interessa trabalhar, tá? Nós queremos o título, eu quero a categoria, quero o endereço, tá? Quero o website, quero o telefone sem formato, porque se eu levo o telefone com formato, a minha intenção é colocar em um Google Sheets depois. Ele vai entrar como uma fórmula, porque ele vai colocar um mais do DDD, tá? Nós não queremos. Então aqui eu quero o total score, qual a pontuação desse negócio, eu quero a contagem de reviews, quero os horários, né? E quero também info adicional e a URL da imagem principal da ficha do Google My Business desse negócio, tá? Clicamos em Save, agora salvamos aqui e novamente eu vou deletar aqui o Run, tá? Nas próximas vezes vocês não vão ver mais eu deletar aqui o Run, porque eu não vou ficar mostrando isso toda hora, mas sempre quando vai executar tem que deletar a anterior, tá? Então salvamos aqui e agora eu vou executar e vamos ver como os dados chegam aqui, tá? E vamos comparar isso. Perfeito, então agora lembrem-se que aqui nós temos dois bundles cheio de informação, 1, 2, e aqui agora nós temos no output um bundle com um array, tá? E esse array é como se fosse uma informação só. Imagina que aqui nós temos toda a informação de dois negócios, cada um em seu vagão, e aqui nós colocamos tudo dentro de um vagão só e transportamos, tá? Então isso facilita a transformação dos dados, economiza, como eu falei. Então aqui dentro do array, que nós podemos ver aqui, nós temos os dados do negócio 1, do negócio 2, só os dados que nos interessam. Beleza, agora para poder trabalhar com esses dados de forma separada, nós vamos utilizar outro módulo que é o Iterator, tá? Então aqui nós temos o Array que agrega esse módulo e agora nós queremos um que desmembra só esses dados, tá? E então nós vamos adicionar um novo módulo aqui e vamos colocar aqui, ó, Iterator, tá? E Array, colocamos aqui, ó, Array, selecionamos Array, que são todos esses dados que temos aqui dentro do array, tá? Queremos que ele itere por todos esses dados, tá? E clicamos aqui então em array e save, ok? Save e vamos funcionar de novo aqui para ver como chegam os dados. Ok, vamos ver aqui a saída. Então agora aqui nós temos dois bundles novamente, mas só com os dados que nós queremos. E vemos aqui, ó, todos os dados, tá? Já separados. No caso aqui no array nós tínhamos tudo junto. Então eu vou arrastar para cá, ok? Isso também é uma boa prática para você trabalhar com fluxos posteriores, tá? Como eu falei, para você ter esses dados separados, tá? E se você quer modificar algo no ator aqui depois, você pode modificar, tá? Porque você pode depois gravar esses dados em uma variável, enfim. Aqui nós vamos agora... eu poderia publicar diretamente no Google Sheets, mas aí o que acontece? Vamos colocar aqui um módulo de Google Sheets, colocamos aqui adicionar uma nova linha, ok? E aqui nós vamos conectar com a nossa conta do Google, vamos selecionar o documento. Então eu vou selecionar o documento aqui pelo ID, vou clicar aqui em ID Finder e vou colocar o nome do documento que eu tenho no meu Google Drive, tá? Já encontrou aqui o ID para mim, vocês poderiam colocar uma rota manual, não tem problema, tá? Aqui eu vou selecionar a folha, ou RA1, que é o caso, no caso a folha que eu tenho, tá? E aqui pergunta se esse documento tem cabeçalhos. No caso,
já vem como yes, porque já detectou que tem título, endereço, e-mail, website, fone sem formato, horários de abertura, categoria, reviews e etc, tá? Tudo isso está nesse documento aqui que eu já mapeei, tá? Então nós temos que mapear os dados que nós queremos trabalhar, que nós precisamos, se nós vamos vender uma lista, se nós estamos atendendo um cliente, se nós vamos criar um diretório, enfim, o que nós vamos fazer aí, nós temos que ter os dados, tá? E aqui nós vemos que temos todos esses dados, temos alguns dados adicionais que é Twitter, YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, que são as redes sociais, tá? Informação adicional, que é do Google Maps também, que nós vamos trabalhar. Ah, como eu sei quais dados vão me chegar para mapear, Tico? Então, vocês, nessa etapa aqui, vocês já têm os dados aqui, tá? Então vocês podem copiar aqui, ó, as variáveis. E lembre-se que no Clube da IA, que eu deixo o link aí embaixo, vocês vão conhecer inteligência artificial com muito mais detalhes, tá? Se aqui já explico bem detalhado, lá vocês vão ver muito mais casos, com muito mais detalhes, tá? Para se profissionalizar e sair na frente, tá? Deixa o link aí embaixo, que é a comunidade nossa de inteligência artificial. Também se inscreva no canal, deixa seu like aí. Aqui você pode ir copiando aí os títulos dessas variáveis, tá? E colocando aqui na planilha, tá? E conforme vocês podem ver, aqui nós temos Opening Hours, que é outro array, tá? E temos informação adicional que também são arrays, tá? Que são listas que estão dentro desse pacote, tá? Então aqui ele separou os arrays e separou os outros dados individuais. Vamos clicar aqui no Google Sheets e, como eu já tinha mostrado para vocês, eu não gravei aqui. Vamos novamente aqui pegar a rota, o ID, ok? Seleciono a folha e começo a mapear. Por exemplo, eu vou aqui pegar o título, vou pegar onde? Aqui do iterador, tá? Flow Control 4. Que foi o que nós desmembramos, ok? Então eu quero o título, porque aí ele vai enviar um título por negócio, tá? Então eu quero aqui o endereço, aqui eu quero o website, mapeio aqui o website, telefone sem formato, então buscamos aqui fone sem formato, horário de abertura. Aqui no horário de abertura eu vou induzir a um erro para vocês verem, tá? Então vamos mapear aqui. Eu poderia pegar esse horário inteiro aqui, clicar aqui, e aí o que vai acontecer? Conforme vocês podem ver os colchetes aqui, ele vai me mandar o array, o código JSON inteiro em formato JSON, que vai colocar na nossa planilha, tá? Se nós queremos depois importar isso para um site WordPress ou alguma coisa, nós vamos ter em formato JSON, isso vai ficar ruim, tá? Se eu coloco da seguinte maneira, abro aqui e coloco dia, 2 pontos, espaço, horas, vamos ver o que acontece, tá? Aqui categoria name, seleciono aqui categoria name, reviews count, seleciono aqui, total score, seleciono aqui e imagem URL, seleciono aqui Twitter, YouTube, Facebook, essas coisas eu não seleciono porque não é do Google Maps Scrapper, tá? Então clico aqui em Save, vou reduzir aqui o zoom, aqui temos que salvar, executamos. Ok, perfeito, vemos que funcionou e que guardou exatamente 2 negócios na nossa folha. Então vamos ver aqui a nossa folha e vemos aqui o nome de 2 negócios, Pedro e Neide, tá? Seus endereços, cada um com o seu website, cada um com o seu telefone. Vemos aqui todos os dados, cada um com a sua imagem, que depois nós poderíamos utilizar e colocar essa imagem em uma tag HTML para subir por WordPress, tá? E aqui nós temos horários de abertura e vemos sexta-feira das 8 às 20, tá? Não colocou nada mais aqui. Tá? Conforme vocês podem ver, deveria colocar toda a grade de horários, tá? Então aqui nós temos um problema que nós temos que utilizar inteligência artificial para dar formato aí, tá? Vamos deslinkar aqui, ok? Vamos aqui no iterador e vemos que nós temos um array, como eu falei para vocês, tá? Então aqui nós vamos pedir para o ChatGPT que obtenha todos esses dados da lista, tá? E transforme ele para nós. Então, o que nós podemos fazer aqui é enviar esse objeto JSON para o OpenAI, e pedir para o ChatGPT pegar ele, que o ChatGPT sim que lê, e transformar ele em um horário formatado como nós queremos, tá? Então, aqui nós adicionamos um novo módulo, vou buscar aqui OpenAI e vamos utilizar um Create a Completion, que é para poder chatear, para poder fazer um chat como se fosse o ChatGPT. Então, deixamos esse método selecionado. Modelo, vou pegar aqui o 4 Mini System, tá? Por quê? Porque é o mais barato, vocês praticamente vão utilizar esse scrapper grátis. A única coisa que vocês vão ter que fazer é mudar as contas nos módulos da Apify quando acabar os créditos de vocês, os $5, tá? Então vocês mudam as contas. Se é um projeto que necessita estar aí funcionando constantemente, então aí vai ter que assinar a ferramenta e incluir o custo aí no orçamento, tá? No preço final.
Então aqui nós vamos colocar, eu vou colocar aqui 500 tokens, que é mais do que suficiente, tá? Aqui nós não vamos gastar nada. E em mensagens vou deixar o role de usuário, como eu envio uma mensagem, que já basta. Em test content, aqui nós temos que colocar o prompt, tá? Como se nós estivéssemos escrevendo o prompt no chat GPT. Então eu já tenho um prompt pronto aqui, para a gente economizar tempo, vamos usar ele. E eu já passo ele para vocês também. Coloco aqui esse prompt. E o que diz? Organize esses horários de funcionamento de um negócio para que apareçam exatamente como em uma ficha do Google Meu Negócio. Requisitos, ordem. Então defino aqui a ordem. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Formato, dia, 2 ponto, horário, sem espaços extras. Se um dia disser fechado, manter assim. Retorne apenas o texto organizado sem explicações. Horários para organizar, 2 pontos. Então aqui nós colocamos a tag, tá? Por quê? Porque vai pegar essa informação JSON que nós temos aqui, ok? E vai enviar tudo para nós, tá? Então nós pegamos opening hours para que pegue esse array. Nós vemos aqui, ó, o colchete, tá? E colocamos aqui. Dessa forma nós clicamos em save, vou afastar aqui um pouco e colocamos aqui, tá? Aí agora nós temos que mudar o mapeamento, tá? Vamos aqui e vamos colocar aqui o horário, tá? Vimos que dessa forma não chega o objeto JSON, então trabalhamos com a IA. E colocamos aqui em Choices, Mensagem, Content, tá? Aqui virá o conteúdo criado. Mapeamos com essa saída do módulo da OpenAI, essa parte aqui, tá? Clicamos em Save e executamos novamente para ver. Temos que apagar os dados aqui também. Então ele fez um, logo passou a executar o segundo, colocou aqui para nós e agora nós já temos o horário no formato adequado para que nós possamos colocar, como eu falei, aonde seja, tá? Dessa maneira nós conseguimos ir scrapeando o Google My Business. Se nós queremos aí trabalhar com outro scraper em conjunto, nós conseguimos, tá? Então o que nós temos que fazer aqui é deslinkar, vou deslinkar aqui, tá? Ou se nós queremos também trabalhar com outro dado que vem mal formatado, tá? Eu poderia colocar mais um módulo aqui em sequência, ó, clonar o módulo, tá? Conecto aqui. E poderia, por exemplo, nesse módulo, com um prompt adequado, trabalhar, por exemplo, aqui para formatar adicional info, tá? Que também são uma série de arrays, tá? Objetos JSON, que vem ruim de deixar em um bom formato, tá? Então tudo isso que não dá para formatar muito bem, vocês podem fazer isso. Então nós poderíamos colocar sequencialmente aqui, tá? Primeiro faria os horários e aqui depois faria... outro item, tá? Para logo colocar lá na folha. Então eu vou tirar esse daqui. Vamos colocar um outro scrapper. Lembra que nós temos as redes sociais? Se queremos enriquecer, queremos pegar mais dados desse negócio. Então eu vou deslinkar aqui. E aqui nós vamos adicionar um novo módulo. Vamos adicionar outro módulo da Apify, outro ator, ok? E aqui nós vamos funcionar Contact Details, tá? Que é um ator que nós podemos encontrar aqui na Apify Store e ele vai buscar em profundidade através de um site que nós demos a ele sobre o negócio, dados de contato, redes sociais relacionadas com esse negócio. Então, por isso que nós scrapeamos e extraímos somente negócios com o website, tá? Para a gente ter essa fonte de site para dar. Então, aqui nós deixamos yes em run e input JSON. Nós vamos pegar daqui, tá? Vou aqui em atores, mesma coisa, Contact Details, vou pegar aqui o JSON, copiamos, coloco aqui e aqui eu vou colocar max depth, que é profundidade, eu vou colocar um só, tá? Senão vai rastrear muitas URLs do site atrás de contatos e depois vai nos devolver muitos pacotes, tá? Eu quero só um e aqui o URL nós vamos mapear, tá? Qual URL que nós queremos? Então nós vamos dar o mapeamento para que essa troca de URL seja dinâmica com cada pacote que vir, tá? Então aqui nós temos no iterator o website, tá? Onde nós separamos os dados, colocamos aqui o website, apagamos esse exemplo aqui da Apify, ok? Para que use esse valor e clicamos em save. Logo aqui vocês já sabem que nós precisamos de um dataset, não? Senão nós não vamos obter os dados. Então vamos adicionar um novo módulo. Vamos ir aqui em Apify. Vamos em Get Dataset Items. Ok? Colocamos aqui. E aqui nós vamos mapear, tá? Nós queremos do ator 8, tá? Nós vemos que o primeiro aqui é o número 2. Então aqui nós queremos do 8. Vamos pegar aqui Default Dataset ID para obter os dados desse scrapper específico. Então nós podemos ir combinando scrappers e depois combinar tudo isso em um arquivo, tá? Deixa eu afastar aqui um pouco. Vamos pegar mais espaço aqui. Ok? Então aqui, antes de guardar, nós precisamos fazer um array aggregator igual, tá? Para juntar todos esses dados necessários em um único array, tá? Vamos adicionar aqui um array aggregator, tá?
colocamos aqui e source, colocamos o último dataset, esse número 9 aqui, tá? Que é o que obtém os dados do segundo scrapper que nós queremos, tá? Aqui geralmente não vai aparecer os dados, tá? Então o que temos que fazer quando colocamos aqui? Rodar até aqui para que apareçam os dados, tá? Os dados de acordo com as colunas que nós criamos no nosso Google Sheets, que são os dados que nós queremos, tá? Aqui no caso eu já tinha rodado, então eu tenho aqui o e-mail, vou selecionar o e-mail que me interessa, vou selecionar LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, né? TikTok, Pinterest e Discord, ok? Save. Lembre-se, primeira vez não vai ter dado aqui, então funcionar, tá? Para poder ver esses dados. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todos esses dados que vêm aqui das duas operações, ok? Vamos pegar aqui no caso só o que nós queremos, que é essa parte aqui das redes, e vamos deixar em dados mais manejáveis e organizados, e de maneira que nós possamos incluir no Google Sheets, tá? O Google Sheets ele já vai processar o JSON, as listas, tá? As linhas, os valores dos atributos por um, tá? Que tiver aqui. Então aqui nós estamos pegando todos esses dados, colocando em um pacote só, em formato JSON, que é um formato lista, e logo nós vamos enviar essa lista, e logo ele vai pegar o primeiro item da lista com o primeiro negócio, o segundo item da lista com o segundo negócio, tá? Ou seja, vai pegar essa coleção do primeiro item, que são as redes, a coleção do segundo item, tá? Aqui dessa maneira. Vamos rodar primeiro para ter os itens para conectar aqui, tá? Sempre ter atenção com isso. Então funciona aqui. Ok, terminamos. Vamos ver aqui o que temos. Temos duas operações e temos um bundle 1 da empresa 1, todos os seus dados dentro de um array, tá? E temos aqui, no caso isso daqui foi um input, né, que nós enviamos. Temos aqui o output, um array, tá? O bundle 1 e aqui a coleção com todos os seus dados, tá? Será processado linha por linha, como eu falei. E logo aqui os dados do negócio 2. Perfeito? Então agora nós mapeamos aqui, linkamos, mapeamos aqui e-mails. Então nós queremos aqui, abrimos aqui o array e vamos aqui, clicamos em e-mails, ok? No caso, aqui clicamos no valor, aqui dentro, tá? Em Twitter a mesma coisa, YouTube, mapeamos tudo. Clicamos em Save e executamos novamente. Ok, pessoal, terminou aqui e vamos ver. Colocou aqui um negócio, Thaís e Daniel, são negócios diferentes, cada um com seus dados. E colocou aqui, por exemplo, encontrou o Facebook da Thaís, Facebook do Daniel e não encontrou outras redes para eles, tá? Nem todos os negócios vão ter redes disponíveis ou a profundidade que nós configuramos no crawler desse outro scrapper, o Contact Details, tem que ser mais profunda, tá? Para encontrar. Mas aqui nós vemos como que funciona. E dessa maneira nós poderíamos colocar aqui que execute para quantos negócios nós quisermos, 1000 negócios, por exemplo, e deixamos isso funcionando, tá? De outro modo, também poderíamos aqui configurar para que isso funcionasse a cada intervalo de tempo, ou configurar para que funcionasse quando inseríssemos uma palavra em uma folha de Google Sheets, tá? A minha necessidade aqui, eu colocar ele para funcionar manual, para mim já é o suficiente nesse caso aqui, tá? Então quando eu quero scrapear, eu venho aqui e ponho para funcionar. Logo poderíamos mudar esses atores por outro tipo de scrapper, se expirar a conta, mudar somente a credencial das contas, tá? Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixe seu like, te vejo na próxima, um abraço e tchau, tchau.